Vou responder perguntas sobre assédio, tanto sexual quanto moral. Recebi algumas, separei 3 que eu acredito que sejam importantes, que tenham definições importantes e que a gente consiga explorar bastante o tema. Como que a jurisprudência tem visto assédio sexual nas empresas? Como que tem entendido e em que sentido que tem feito as decisões? Atualmente, tem se adotado a teoria da responsabilidade objetiva. O que significa? Significa que a empresa pode ser responsabilizada independente de dolo ou culpa. E por que a empresa pode ser responsabilizada? Muita gente pensa, isso não faz sentido. A empresa não tem nada com isso. São as pessoas que cometeram e que sofreram o assédio sexual. E isso em sentido do assédio moral também. Por que a empresa? O que a empresa tem a ver com a atitude de pessoas? A empresa tem o dever, atualmente, de acordo com o entendimento jurisprudencial, de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho agradável. E, além disso, tem o dever de promover campanhas de conscientização, de providenciar um canal de denúncia anônima, mas um canal eficiente, de coibir esse tipo de atitude. Então existe uma participação, um dever de participação, no sentido de prevenir e coibir esse tipo de atitude. Por que muitas vítimas não denunciam? Bom, primeiramente a gente vive numa cultura de silêncio, né? Medo de ser demitido, medo de represália dentro do trabalho, medo de não ter quem testemunhe a favor, porque as pessoas têm a impressão, e com razão, de que serão demitidas caso fiquem do lado do funcionário, porque na realidade, normalmente, quem sofre o assédio é a pessoa hierarquicamente inferior. E quem faz o assédio é normalmente quem tem algum poder. Porque essa pessoa com poder está confiante de que, estando acima, não vai ser atingida. E aí, quem está abaixo tem medo de ser demitida. E realmente é uma situação que é muito difícil provar, porque normalmente acontece onde só as duas pessoas estão. Ainda mais com esse boom de informação, cada vez menos as pessoas fabricam provas contra si. Um bilhete, um e-mail, um WhatsApp seria uma prova contra o assediador. Porém, ele ou ela, a assediadora, sabe que isso é prova contra ela. Então acaba não produzindo. Pelo fato de acontecer em ambiente onde estão só os dois, é difícil provar. E é por isso que, nesse sentido, atualmente a jurisprudência tem aceitado como prova o testemunho da vítima. Tem muito peso, hoje em dia, o testemunho da vítima, junto com alguma circunstância de evidência. Já está cada vez mais fácil provar. Vivemos, sim, nessa cultura do silêncio, que é entendível, porque a pessoa, sendo hipossuficiente, pode perder o emprego, e isso pode prejudicar muito mais. E a gente tem a tendência, o movimento mecânico, a ação mecânica, é pensar no imediato e não no futuro. Então, no imediato, eu vou perder o meu emprego, eu me ferrei. Não pensa que futuramente está ferrando o psicológico, que isso trará consequências maiores. Aliado a isso, a dificuldade de provar, os processos judiciais são muito longos. E tem também o fato de que, se a gente for encarar a realidade, muitas pessoas, a grande maioria, ignora os direitos que tem. Porque aqui a gente é uma bolha que se mantém informado, que tem acesso à informação e, mais do que ter acesso à informação, consegue entender o que está sendo dito. Mas a realidade é que a grande maioria das pessoas, além de não ter acesso, quando acessa a informação, não consegue entender o que aquilo quer dizer. Essa é a realidade, infelizmente. Como percebemos que alguém está sofrendo assédio? Não só em relação a assédio sexual ou assédio moral, a qualquer tipo de interferência incômoda externa, a pessoa muda o comportamento. A pessoa passa a se fechar, ou passa a ter mais medo, ou passa a evitar outras pessoas. Isso é normal, isso acontece. Então, um pouquinho mais de atenção, nem precisa muita atenção em relação ao comportamento do outro, não. Um pouquinho mais de atenção, você já percebe que ali tem alguma coisa errada. O fato é que, como estamos falando num primeiro momento aqui de ambiente de trabalho, a tendência é cada um cuidar do seu. Então não vou me meter na vida do outro, e eu não sou grande referência para falar que isso está errado não, porque eu sou a primeira que não me meto. A tendência é não se meter para não se prejudicar. Obviamente que se alguém com quem você tem um pouco mais de intimidade, que você tem alguma amizade fora do trabalho ou além de trabalho, e você percebe uma mudança de comportamento, você percebe um incômodo, você pode conversar com a pessoa a título de amizade e, a partir dali, instruir.
informar de que, olha, você pode fazer denúncia. A empresa tem o dever de ter um canal anônimo de denúncia, porque senão a empresa pode ser responsabilizada objetivamente por não estar proporcionando ao funcionário esse tipo de ajuda, esse tipo de cuidado. Então, se você tem esse tipo de conhecimento e você percebe uma mudança de comportamento em alguém e você tem a abertura de conversar com essa pessoa, você pode ajudar dessa maneira.